Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Irmão César Fladir, que bom do Senhor. Tá, meu irmão? Saudade de vocês. Acabou o curso lá de quinta-feira, a gente vai poder estar aqui de quinta-feira, agora, né? Gastar comida. É bom estar com vocês. A gente está tão pouco tempo envolvida com essa família, mas parece que a gente já está aqui há um século. Glória a Deus. Sabe, louvo a Deus pela vida do meu amigo César, pela vida do pastor Edson, da pastora Rosa, que abraçaram essa família, cuidaram como filhos queridos e foi um diferencial para que eles hoje estivessem aqui frutificando, né? Para que hoje esse homem pudesse estar aqui conduzindo aí esses homens. E eu louvo a Deus, eu vejo isso aí o poder transformador do Senhor, né? Sou muito grato a Deus por tudo isso. E eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia aí, se você puder, se coloca de pé. Hoje é sábado, quase ninguém trabalhou. Deu para nós um dia de tarde, depois do almoço. Glória a Jesus. Né? Então a gente pode ficar um pouquinho de pé. Pode abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, onde o presbítero César já leu. Onde está o tema dessa mensagem, né? Que fala sobre identidade. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim o texto bíblico, na minha Bíblia, ele tem por título Os Inimigos da Cruz. Não sei a de vocês, como é que está aí. Mas na minha está como título Os Inimigos da Cruz. E diz assim o texto, irmãos, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modo que tendes em nós. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Podem tomar os assentos. O texto-chave é o versículo 17, onde Paulo ele declara ser imitador de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no primeiro versículo, Paulo vai dizer a mesma frase: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, na carta aos Filipenses, quando ele declara sede meus imitadores, e observais que andam segundo o modelo que tem visto em nós, Paulo está dizendo assim, uma palavra simples de compreender: olha para mim, aqui ó, está me vendo? Imita-me a mim, porque eu tenho imitado ao Senhor, eu tenho imitado a Cristo. Mas antes de nós darmos sequência nessa palavra, eu quero te convidar a voltar um pouquinho atrás, para a gente conhecer quem foi esse homem, que hoje, no momento dessa carta, é um imitador de Cristo, é alguém que vive como Cristo, é alguém que representa Cristo aqui na terra, né? Existe um livro que alguns devem conhecer aqui, chamado da Coleção Heróis da Fé. Quem conhece a Coleção Heróis da Fé? De Charles Swindoll. Tem outros, mas o Charles Swindoll, ele tem um livro chamado Paulo, um homem de fé e coragem. É uma literatura ótima, excelente. Eu tinha, emprestei, me devolveram, mas é uma literatura excelente. Você pode comprar, que esse livro é enriquecido sobre os detalhes da vida desse homem. E Charles Swindoll ele vai trazer para nós, baseado em estudos de longa data, um pouco da vida desse homem, da sua adolescência, quando ele é levado
E Paulo, com todas essas qualidades, todos esses atributos, era um camarada também um pouco arrogante, um pouco cheio de si. Mas havia um interesse de Deus por esse homem, chamado Saulo de Tarso. E Saulo, segundo relata lá o livro dos Atos dos Apóstolos, no momento do apedrejamento de Estevão, onde ele estava ali, onde ele viu, onde ele presenciou, e diz que ali foi disparado um gatilho na vida daquele homem, onde ele começa a perseguir a igreja do Senhor. E o texto vai discorrendo que Saulo, ele persegue, ele prende, ele espanta, ele açoita, ele encerra na prisão, e parece que o ódio no coração daquele homem, pelos crentes daqueles dias, por esse evangelho, por esse Jesus maravilhoso que servimos, só aumentava, só aumentava. E se fizermos um estudo mais aprofundado, que não daria tempo aqui de falar, podemos comparar Saulo, como um psicopata daquele tempo, como um sanguinário, um serial killer. Mas agora esse homem diz que é imitador de Cristo. Mas teve uma origem. E diz a Bíblia que Saulo ele pega a autorização dos magistrados, daqueles homens, dos doutores, dos chefes da sinagoga, para viajar até uma cidadezinha, para aí prender alguns crentes que pregavam o evangelho. Damasco ficava a cerca de 130 quilômetros de distância de Jerusalém. Se você fizer um cálculo, mais ou menos aí, alguém que diz que trabalha dirigindo, sabe que 130 quilômetros é uma distância significativa. É mais ou menos da minha casa em Bambu até Araruama. Era a distância que percorria, eu fazia muito esse trajeto. Então eu saí da minha casa em Bambu até a casa que eu morava em Araruama, dava cerca de 130 quilômetros. E a Bíblia não diz se Paulo estava sobre alguma montaria, se estava sobre algum animal. Alguns vão dizer que estava sobre cavalos. Mas o que o texto diz é que ele caiu em terra. E a gente começa a nossa mente fértil, né? Que não para um minuto. A gente pensa, poxa, esse camarada ia viajar 130 quilômetros só para prender, só para trazer preso, para açoitar e talvez até matar, porque a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos diz que ele, no caminho para Damasco, ele foi envolvido por uma luz e foi ao chão, caiu em terra. E no meio daquilo tudo, ele abre os olhos sem conseguir enxergar, e ele ouve uma voz que diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti, Saulo, recalcitrado dos aguilhões. Mas houve um momento em que ele fala com Deus. Aleluia. Ele teve um encontro com o Senhor. E Saulo começa agora a experimentar um novo de Deus. Saulo começa agora a andar junto com aquele Jesus que ele perseguia. Saulo é conduzido até Damasco, a casa de Judas, lá na rua direita. E lá ele, sem enxergar ainda, diz a Bíblia que ele fica 3 dias sem comer, sem beber, até que Ananias, servo do Senhor, vai até aquele lugar e põe a mão sobre Saulo, e Saulo começa a enxergar. Aleluia. Ele volta a enxergar. E naquele momento, começa uma nova trajetória na vida daquele moço. Saulo agora, de perseguidor, passa a ser perseguido. E a narrativa, a trajetória desse homem
nesse lugar de adoração, sentado, ouvindo a palavra de Deus, eu posso garantir com toda certeza que Paulo foi um instrumento para que isso acontecesse. Aleluia. Mas será que foi fácil? Os açoites, as prisões, será que em algum momento da narrativa, da trajetória de Paulo, ele pensou em parar? E às vezes, irmãos, por causa de uma provinha, uma provona, seja lá de que tamanho for, a gente quer desistir, a gente quer parar. Mas se nós fizermos um estudo muito aprofundado sobre a vida desse camarada, a gente vai ver que depois da sua conversão, Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado lá em Jerusalém, foi esquecido lá em Tarso, apedrejado lá em Listra, preso e açoitado lá em Filipe, escorraçado em Tessalônica, Bereia, chamado de tagarela lá em Atenas, encostou em Corinto, enfrentou feras lá em Efésios, foi preso em Jerusalém, acusado de ser janeiro, enfrentou naufrágio, picado de serpente. E agora, no momento que Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos, a condição de Paulo naquele momento era de reclusão, ele estava preso em Roma, durante a sua primeira prisão em Roma, que durou cerca de 2 anos. E já no finalzinho da sua prisão, Paulo escreve essa carta. E o detalhe que chama a atenção é que Paulo escreve essa carta cheio de alegria, cheio de amor no coração, porque se você ler o primeiro capítulo de Filipenses, você vai ver que Paulo ele começa a pregar dentro da cadeia, ele se alegra porque os presos, os guardas pretorianos, aqueles homens começam a ser inflamados por aquela alegria, por aquele sentimento, aquele espírito que está em Paulo, que eles não conheciam. Tudo isso na vida de Paulo foi um processo para que ele recebesse uma nova identidade. Aleluia. Paulo agora, quando escreve os Filipenses, ele diz assim: observa aí os que andam segundo o nosso modelo. Porque havia os grupos dentro daquele local, daquela igreja, havia aqueles que eram simpatizantes, que eram favoráveis aos exemplos de Paulo, aqueles que seguiam o exemplo de Paulo, mas havia também aqueles que eram inimigos da cruz, como diz os versículos posteriores. E ele vai dizer, porque muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu dizia, ou seja, aqueles que estão no nosso meio, que tantas vezes eu preguei, tantas vezes eu admoestei, e agora eu falo até chorando, diz o texto bíblico, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o próprio ventre, e a glória deles está na sua fama, e eles se preocupam só com as coisas terrenas. E ele vai dizer um texto muito interessante, que no final do capítulo, que a nossa pátria, aleluia, é o céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que virá nos buscar. Se nós esperássemos de Deus, irmãos, somente nessa terra, seríamos as piores, as mais miseráveis das criaturas. Porque a gente sabe que há de chegar um momento em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. E os sinais apontam, aleluia, para muito próximo. glória a Deus. Mas enquanto aqueles que irão antes desse dia, e é sobre isso que a gente vai falar, Glória a Deus, glória a Deus. sobre a identidade, sobre a nossa identidade. Quando nós falamos em identidade,
Lembramos logo de uma cédula de documento, acredito que todos tenham uma em bolso. Eu não tenho porque eu esqueci minha carteira em casa, no trabalho. Não tenho só no telefone. Mas ali naquela cédula de papel, ali diz, ali traz a minha filiação, está lá escrito o meu nome, Genilson, filho de Josué, filho de Calcina, natural do Rio de Janeiro, ainda com um pezinho lá em Pernambuco, 2 pezinhos lá em Pernambuco, mas natural do Rio de Janeiro. E a identidade, ela nos apresenta para alguém. Quando você chega, eu lembro que eu estive numa igreja para ministrar uma palavra e a pessoa que estava na porta falou: você está com a sua carteira aí de obreiro? Eu falei: por um acaso eu estava da antiga igreja. E aquela que era uma identidade que mostra que eu servi a Deus naquela igreja, naquela função, há tantos anos. E quando a gente fala de identidade espiritual, ela não tem uma cédula de papel, mas a nossa identidade cristã, ela é apresentada para o mundo através do nosso comportamento, através da nossa vida. E ela também traz uma filiação. Por quê, irmãos? A nossa filiação é de filho de Deus. Aleluia. O nosso Pai é o Senhor. Aleluia. Você deixou de ser criatura no momento em que você levantou a sua mão para Jesus e passou de criatura a filho. Aleluia. E o mundo espiritual reconhece isso, o inferno reconhece isso. Lá em Gálatas 4, no versículo 7, diz assim: o autor aos Gálatas vai dizer assim: já não é mais servos, mas filhos, e se és filhos, és também herdeiros de Deus, por Cristo Jesus. Aleluia. Então o negócio ficou diferente para nós, porque o servo, ele é tratado, ainda que com carinho, né, com muito respeito, com muito amor, ele não tem intimidade com o seu Senhor, é limitada, mas o filho não, o filho é íntimo do Pai, o filho entra no quarto do Pai. Os meus filhos são 3, eles deitam na minha cama junto comigo e minha esposa, mas ninguém faz isso, só eles. Então isso é um privilégio do filho. O filho tem essa intimidade, essa ligação, esse contato com o Pai. Os meus filhos usam minhas roupas. Eu agora vou comprar tudo rosa para ver se eles param de usar rosa forte. Mas eles usam, a gente compartilha bermuda, chinelo, cueca, sapato não perder. Graças a Deus cresceu mais que eu. Mas essa intimidade, ela é só para filho, ela não é para servo. Então é um privilégio para você ser filho. Aleluia. Sim ou não? Sim. Quem é filho de Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. E essa condição de filho, essa nova identidade que recebemos, ela será nos dada através de quem? Cristo Jesus. Aleluia. Através dele recebemos, aleluia, a condição de sermos feitos filhos de Deus. E qual é o lugar? O nosso lugar de nascimento, na identidade terrena, diz lá, natural do Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Mas a do céu diz assim: qual a naturalidade? É o céu. Aleluia. Porque lá em Filipenses, onde a gente leu, lá no versículo 20 do capítulo 3, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a pátria é o lugar de nosso nascimento, a nossa pátria. Enquanto estamos aqui nessa terra, a nossa pátria é o Brasil. Nós temos uma pátria celestial, Aleluia. onde passaremos toda a eternidade. Glória a Glória Deus. a Deus. Então, temos também uma identidade que é apresentada para o mundo através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Quando a gente anda na rua, alguém olha para nós,
E diz assim, ali vão servo de Deus. Ou diz assim, ali vão o filho do cão, o caloteiro, 7-1. Ali está sendo apresentada a nossa identidade. E aí precisamos ter cuidado com isso, porque a nossa conduta, ela não só pode nos afastar da salvação, como também pode afastar outras pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, que andam conosco. Glória a Deus. E isso é muito perigoso. A nossa idade cristã, ela faz a nossa apresentação, como já disse. Glória a Deus. Lembra daquela sunamita? Lá de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 9, vai dizer o texto que Eliseu passava por ali, em direção a Sunem, e aquela mulher oferecia a ele pão, e diz o texto bíblico que aquela mulher diz assim para seu marido: eis que eu tenho observado que esse que passa por aqui é o santo homem de Deus. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Eu não sei o que em Eliseu chamou a atenção daquela sunamita. O que fez que ela percebesse que ele era o santo homem de Deus? Eu não sei, a Bíblia não diz. Não vou nem arriscar dizer que talvez fosse a vestimenta, talvez fosse a maneira de falar, talvez fosse um homem de oração, não sei. Mas algo naquele homem chamou a atenção daquela mulher. E o que em nós tem chamado a atenção das pessoas a ponto de enxergarem em nós a identidade de Cristo, a identidade cristã? Será que a nossa conduta, será que o nosso trato, será que a nossa família consegue enxergar em nós o homem de Deus? Não precisa responder, mas cabe uma reflexão. Quando meu filho olha para mim, o que será que ele vê? Quando eu chego em casa do trabalho, o que será que ele pensa? Chegou meu paizão, quero dar um abraço nele, estou com saudade. Ele lá me chama de meu velho, não tem problema, estou ficando velho mesmo, estou com 35. Mas será que o que eles pensam quando olham para mim? Chegou esse chato, esse insuportável, estava tão bom sem ele aqui, por que ele chegou em casa? Meu Deus! Ou será que eles se alegram com a minha presença? Ou será que eles se regozijam? Meu pai chegou, glória a Deus, que bom! Será que a minha esposa, quando olha para mim, ela sente alegria e ela vem com carinho, com amor, me abraçar, me beijar? Ou será que ela indica a cara, vai para lá para a cozinha e fala assim, cara, tão bom sem ele aqui, já chegou esse chato, esse mal-humorado, esse reclamão, esse briguento? Cabe uma reflexão, irmãos. Será que a nossa conduta influencia a nossa família a ponto deles desejarem esse Jesus que a gente prega com as nossas palavras? Cabe-nos uma reflexão. Porque, irmãos, como eu posso falar de um Jesus que eu não conheço? E o que vai demonstrar se eu conheço ou não é a minha intimidade com Ele, é a minha conduta diária. Aleluia. Será que quando eu vou na padaria comprar um pão, eu tenho que passar pela rua de trás, porque já tem 2 semanas que eu não pago o pão que eu comprei fiado lá na padaria? Meu Deus. Será que as irmãs, quando passam na rua, falam assim, ah, não está lá no gospel ali? O termo é engraçado, mas a gente tinha um camarada assim, lá na loja de empréstimo, a Vanessa conheceu, não lembro se o César conheceu. Ele foi apelidado de tarado gospel, porque ele não podia ver
dificilmente alguém vai dizer que não conhece. É onde é aquele gordinho, pastor, é ele mesmo. Então, irmãos, a nossa identidade espiritual, a nossa identidade celestial, ou celestiana, como dizia o irmão lá no período, ela é apresentada para o mundo a partir daquilo que eu sou, pastor, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Não adianta eu estar em cima do altar no dia de domingo, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, e na segunda-feira eu estou chegando, batendo, gritando, dando volta, mexendo com todo mundo que passa na rua. Teve um camarada que trabalhava comigo, ele era pastor, e uma vez ele estava falando no telefone, e ele estava dizendo assim: ei, eu vou na tua direção, hein? Eu estou indo aí, eu quero ver falar isso agora na minha frente. Aí eu parei do lado dele, né? E olhei para ele e falei assim: varão, quando ele desligou, eu falei: só lembra, já pastor, tá? Aí ele ficou murchinho assim. O semblante dele chega a cair, porque aquele indivíduo com quem ele estava discutindo era a marinha de uma ovelha dele. E tinha dito algumas coisas a respeito daquele pastor ficou muito irado. E a atitude dele foi ameaçar que eu não estou indo na tua direção, eu quero ver tu falar isso na minha cara. E aí, eu estava ali do lado dele e falei para ele: não. Ele fala aí, varão, lembra que tu é crente, que tu é pastor. Tá? E aí ele não foi, sabe, na hora ali ele voltou para si, né? Então a nossa identidade, ela é observada pelos demais, né? Será que quando eu passo, alguém vai dizer assim: crente 71? Eu tenho um amigo que tem uma loja de material de construção no Viegas, ele é pastor também. E quando eu estava para abrir a minha loja, ele pegou uma caixa de papelão com 250 mil reais de cheque sem fundo e nota de fiado. E ele falou para mim assim, nunca vou esquecer, ele falou assim: Genilson, não venda fiado, porque aqui, Genilson, só tem 250 mil aqui que eu nunca vou receber, e a maior parte desse dinheiro é dos crentes. Eu falei: está arrependido, crente caloteiro, não vai para o céu. Mas é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Se eu não posso pagar, eu não tenho que comprar. Ou se eu comprei e a situação ficou difícil, não dá para pagar, eu preciso ir lá e resolver. Falar: meu irmão, olha só, eu tenho 5, eu tenho 10 centavos aqui, segura aqui, semana que vem para mais 10, daqui a pouco eu pago esse negócio. Irmãos, pelo amor de Deus,
surra por cada coça, porque aquelas coças me fizeram ser um homem decente, um homem honesto, um homem de caráter. Eu lembro que minha mãe vendia picolé, ela trabalhava na casa de família lá na Radames, e ela deixava antes de trabalhar o congelador lotado de picolé, de sacolé. E quando ela chegava no trabalho, ela ia lá, tinha uma caixinha que ficava em cima da geladeira, com dinheirinho, moedinha, né? E aí ela montava aquilo ali, aquele dinheiro comprava comida pra gente. 5 IPVA, você analisa, não é fácil. E eu lembro que subiu uma nota de 5. Quando ela chegou aqui e contou, estava faltando 5. E ela botou mais 5. Eram 5 irmãos. E tinha subido uma nota de 5. Não lembro o que se era cruzeiro, cruzado, real, não lembro o que era, mas lembro que era assim, eu era pequenininho, devia ter uns 10 anos. E ela botou um do lado do outro. Foi tudo? Não. Todo de mão assim, ó. Foi tudo? Não. Ela veio com a palmatória, pá, na mão. Foi tudo do outro? Não. Pá, na mão. Aí foi aí o meu irmão mais velho, espertão, quando ela deu, ele puxou a mão. Aí ela bateu no vento, rapaz. Aí não foi mais na mão, foi na cabeça, no rosto. E não foi uma só, não foi no cão. E todos nós 5 apanhamos por causa daqueles 5 reais. E eu lembro que era uma sexta-feira, no sábado ela não trabalhava. Sábado é o dia da faxina, né? Ela e minhas irmãs. E no meio daquela limpeza ela afastou a geladeira. Estava lá os 5 reais caídos. Dentro daquela gradezinha que tem atrás da geladeira, estava agarrado ali. E ela chorou, ela pediu perdão para nós. Mas eu não esqueci aquelas palmatoriadas, que era uma raquete com os furos, um buraco. Então aquilo foi parte do processo para que hoje eu pudesse olhar para uma coisa de alguém e não me interessar, só quero aquilo que é meu. Se é meu, eu quero, se não é meu, pode estar ali o que for. Não me interessa. Então tudo isso, irmãos, são partes, são fragmentos da nossa identidade. E na nossa identidade cristã não é diferente, é a mesma coisa. Às vezes, nós não damos conta, irmão, daquilo que representamos para alguém. Você sabia que pode haver alguém que está de pé só porque está te observando? Você sabia disso? Que existem pessoas que olham para nós e falam assim: ele conseguiu, eu consegui perseverar, Jesus, vale a pena, eu vou lá, ele conseguiu. Aleluia! A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas nos observam, elas nos olham. Assim como também Satanás nos observa e nos olha, assim como Deus também nos observa e nos olha. Às vezes a gente pensa até que Deus nos esqueceu, que Deus não é mais com a gente. Às vezes a gente ora por uma causa, sabe mais? E não acontece. E a gente fica triste e fala assim: Deus me esqueceu, não é possível. Será que Deus está com problema de audição? Mas Ele está nos observando. Lembra de Jó, quando ele fala para Satanás assim: eu tenho observado, tem visto meu servo Jó, tu tem observado a conduta de Jó, homem reto, homem íntegro, que se desvia do mal. Lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus está irado com o mundo, prestes a destruí-lo, Deus observa um homem chamado Noé. E diz a Bíblia que o comportamento daquele homem, a conduta de Noé, era agradável aos olhos de Deus. A conduta de Noé trouxe salvação para a vida de Noé. Não era um homem obediente, era um homem reto. Eu imagino que no momento que Noé construía aquela arca, como não deve ter sido esclarecido por aqueles outros, pelo fato de não chover, sem recurso, como temos hoje, uma quinta furadeira, essas coisas todas, serra circular, esmerilhadeira. Mas a obediência
como havia ali naqueles dias, em que Paulo escreve para a igreja de Filipe, entre homens amantes de si mesmo, homens que endeusavam o seu próprio ventre, que eram homens terrenos, que só pensavam nas coisas da terra, também existe no nosso meio. Hoje nós temos visto uma igreja, porque essa carta ela é uma carta pessoal, ela não é como as outras cartas que percorriam as igrejas. Essa carta ela é pessoal, ela é direcionada exclusivamente para aquela igreja. E se você ler o primeiro capítulo, Paulo começa agradecendo, porque Paulo recebeu ajuda financeira desses irmãos. Paulo recebeu não só ajuda financeira, mas também apoio, visita. Então essa carta é direcionada a uma igreja. E existem igrejas, irmãos, nos nossos dias, que perderam já a sua identidade cristã. Virou um negócio lucrativo. Virou um encontro de final de semana. Virou um status social. Mas a igreja não pode perder a sua identidade. A igreja não são essas paredes, a igreja sou eu e você. Aonde nós estamos, a igreja está. Eu não posso, irmãos, de maneira nenhuma, esclarecer o nome de Cristo lá fora, com a minha atitude, na minha roda de amigo, na escola, no trabalho. Eu não posso maldizer o meu chefe, porque os maldizentes não herdarão o reino do céu. Maldizente é aquele cara que fala mal de todo mundo. Se eu carrego a identidade de Cristo e vivo nessa prática, a minha identidade é falsa, é falsificada. O que temos visto hoje pela rua e pelas igrejas é uma crise de identidade ferrenha, tremenda, que tem manchado o nome da igreja, o nome de Cristo, por conta de escândalos. São jovens totalmente desorientados, porque o ambiente familiar é desfavorável. Jovens que não sabem. Eu lembro que conversei com um jovem, filho de um casal de amigo crente, menino, totalmente desorientado acerca da sua sexualidade, da sexualidade humana. E eu fiquei observando aquele menino e eu falei assim, meu Deus, isso é tragédia anunciada. Havia um menino que frequentava a minha casa quando meu filho mais velho tinha cerca de 10 anos. Eu lembro que aquele menino, ele tinha um comportamento totalmente inadequado e não havia ninguém que pudesse repreender aquele menino. E ele, eu estou falando de alguém que era parte da igreja, alguém que frequentava uma igreja. Mas a verdade é que as pessoas hoje em dia, elas não querem ter trabalho, elas não querem ensinar, elas mandam para o colégio e o professor, que deveria somente ensinar a alfabetização, ela tem também que educar. Mas quem tem que educar sou eu e você. Quem tem que ensinar para ele o que é certo e o que é errado sou eu e você. Porque a escola tem que ensinar para ele matemática, português, inglês, física, química, biologia. O caráter dele precisa ser amoldado pelo meu. Só eu preciso estar atento quando tiver que dizer não para ele dar. Dizer não. Quando tiver que dar um pescoção santo nele, dá também, irmão. Mas dá trabalho. E às vezes eu mesmo não tenho uma vida com Deus, como eu posso cobrar dele alguma coisa? Como é que eu posso exigir de alguém algo que eu não faço? Como é que eu posso ser com meu filho
Glória a Deus. Existem mulheres que não respeitam seus maridos. Isso é muito mais comum do que se pensa, porque gritam, xingam, desonram. Não cumprem o seu papel. Deixa eu te dizer, mulher, o teu papel perante o Senhor é comparado ao papel da igreja, Cristo. Você precisa honrar o teu marido, você precisa cuidar da roupa que ele veste, você precisa alimentá-lo, você precisa namorar com ele. Marido, você precisa amar a sua esposa. Assim como Cristo ama a igreja. E não são palavras de Genilson, é Bíblia, é o próprio Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala e deixa claro. E quando a mulher não respeita e o marido não demonstra amor, eles entram num ciclo que eu já venho chamando de ciclo insano. A gente está muito casado quando vai fazer aconselhamento, que vem com essas questões, mas ele não demonstra o mínimo de amor por mim. E aí, por conta disso, ela também não respeita, ela deixa ele com fome, ela grita, faz jejum, faz greve, se é que você entende. Então é necessário, meus irmãos, que a nossa vida ela passe por um ajuste, para que a gente possa de fato adquirir uma identidade que venha do céu, uma identidade de Cristo, como Paulo diz, que alguém possa sentir interesse em nos imitar. Será que se eu disser para o meu filho, pô, seja um imitador, imite meus exemplos, será que ele vai dizer, pô, vou, pai, um cara legal, um cara honesto, decente? Ou será que ele vai dizer, tá maluco, pô, é pior do que eu? Será que a minha mulher, ela está sentada aqui na minha frente, será que ela pode dar testemunho de mim? Será? Existem homens que não têm coragem de levar sua esposa quando vai ministrar na igreja. Conheço alguns. Porque não tem coragem. Porque vive uma vida doida. Porque em casa é uma coisa, na rua é outra. Ele prefere ir com o amigo. Ele prefere ir com a secretária, com a irmã lá da igreja. Mas ele não leva a própria esposa. Existem pastores, pregadores, cantores, que já perderam as suas identidades há muito tempo. A gente tem visto na televisão, César, a quantidade de cantores que estão saindo do armário. Meu Deus! Eles nunca conheceram isso. Nunca. Eles nunca foram íntimos. Você até ouviram falar. Eles eram como esse daqui que Paulo fala. Precisamos ter uma identidade verdadeira que agrade ao Senhor. Porque quando nós dobrarmos nosso joelho e clamarmos a Deus que nós servimos de todo o nosso coração, Ele vai nos ouvir. Aleluia. E Ele pode nos atender. Estamos vivendo dias difíceis. Existem muitos que deveriam refletir o amor de Cristo, mas o contrário é a realidade. Fazem exatamente o contrário. Qual é a tua identidade? Reflete nessa noite. Você não precisa responder para mim, porque você sabe o que eu estou falando. Nós estamos inseridos nesse mundo. E o mundo age dessa forma. O mundo age conforme a sua própria vontade, porque sofre.
uma influência do príncipe desse céu. Mas nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Nós estamos aguardando o noivo vir buscar a noiva que somos nós. Aleluia. Aleluia. Irmãos, não deixe de maneira nenhuma que a tua identidade seja trocada. Não permita, lute, peça ajuda. Permita ser transformado, ser moldado. A nossa identidade cristã, ela vem com o passar do tempo, com o nosso ajuste, com a nossa mudança, com a nossa transformação, à medida que permitimos que isso aconteça na nossa vida, até chegar ao ponto em que uma cara feia já não vai mais nos incomodar, até chegar ao ponto que uma louça suja não vai mais nos incomodar, nem uma fechada no trânsito. Esse dia eu vivi uma experiência na porta lá de casa, um camarada lá bateu no meu carro, estava estacionado lá na porta, e lá da cozinha, lá de trás, eu ouvi um barulho e corri, falei, bateu no meu carro. E quando eu cheguei lá, já deve ter apavorado atrás, esperando uma reação de explosão da minha parte. Mas quando eu olhei para aquele homem, tentando tirar o carro dele, que estava agarrado no meu, eu fui movido, irmãos, com um sentimento de compaixão por aquele homem. E o que eu senti naquele momento não foi raiva, foi pena dele. Então, esses são os ajustes, porque esse não seria um comportamento natural dele. Não seria. Um comportamento natural meu no passado seria derramado, vai pagar. Mas não. Foi totalmente tranquilo, suave. Tudo se resolveu, o carro estava pronto, eu peguei Jesus para aquele homem, estava afastado. Aleluia. Glória a Deus. E cada dia a gente vai passando pelos ajustes. E vai chegar um momento que a gente vai estar com uma carteira na mão, não uma cédula igual essa que a gente carrega no bolso, mas uma identidade espiritual, que qualquer lugar que a gente vá, alguém olha para nós, como fez aquela sunamita, aquele homem ali, o nome de Deus, não se mexe com ele, não deixa ele. Tem um dito popular que diz que o homem é fruto do meio que vive. Todos nós já ouvimos isso, né? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que nós somos o produto final da decisão que nós tomamos. Você já me ouviu dizer aqui, nesse microfone, lá em Bangu também, que o maior poder delegado para nós entregue em nossa mão é o poder da decisão. Escolha. Escolha andar com ele. Escolha ter uma identidade. Ainda, irmãos, que você pague um preço ainda, que você tem que abrir mão de alguma coisa, da razão de uma vantagem, de algo que aos teus olhos poderia ser bom, mas eu posso te garantir com toda certeza que tu vai receber de Deus uma recompensa. Aleluia. Escolha. Escolha agradar o Senhor. Escolha agradar a Deus. E Paulo, já depois de tanta luta, tanto sofrimento, cheio de amor, e quando de repente na cabeça de Paulo ele pensa, agora eu vou descansar, já peguei, já combati o bom combate, guardei a carreira, né? Encerrei a carreira e guardei a fé. E o final de Paulo? Como é que foi o final de Paulo? Quem sabe me dizer? Foi decapitado. Mas Paulo podia dizer, com toda certeza, olha para mim, olha, me imita, me tenha como exemplo. Você pode dizer, olha para mim. Você pode dizer que teu filho, olha para mim.
Olha para mim, filho. Olha, nós somos pobres, mas somos honrados. Eu lembro que quando eles estavam lá no colégio Preto Segundo, mais velho, eles tinham direito lá, família assim que não tinha nenhum recurso, né? Que vivia com base no salário mínimo, tinha uma bolsa. Acho que era R$600. E todo mundo da escola pegava uma bolsa. Eles tinham recurso, mas eu não deixava de estudar. Mas pai, você não tem problema aqui. Você não precisa. Mas pai é direito, não, é direito para aquele camarada que o pai recebe somente o salário. Você. E eles aprenderam. Eu lembro que uma vez mandei Vinícius, eu tinha cerca de 6, 7 anos, Vinícius vai para ali comprar pão. Não sei se já contei para vocês, quando o Vinícius volta com o pão na mão, e volta com o pirulito na outra mão. E eu olhei aquele pirulito, e eu sabia que ele tinha comprado um troco, e disse para ele assim, filho, me dá para o troco. Era 50 centavos o troco. Aí ele falou assim para mim, pai, vamos ver esse pirulito, o troco. Aí eu falei para ele assim, tua mãe autorizou? Não. Eu autorizei? Não, pai. Então vai lá, eu vou pirulito e trago meus 50 centavos. E aquilo ali deu mais em mim do que nele. Mas eu sabia que aquilo era um tratamento na vida daquele menino. Ele foi lá na padaria e a dona da padaria, quando me viu, ela só me chamou de bonito. O resto chamou de tudo. Ela falou: um absurdo você fazer isso com o menino. Eu podia ter dado a ele pelo bonito. Eu falei: cuida do teu que eu cuido do meu. Cuida do teu filho que eu cuido do meu. Tá? Mas ele aprendeu. Um dia desse, já velho, ele falou para mim: pai, eu queria ir no cinema com a Letícia, só me arruma um dinheirinho, eu peguei 50 reais para ele. Ele foi no cinema, pagou os ingressos, assistiu o filme, voltou, sabe o que ele fez? Devolveu tudo. Ele aprendeu. Então não desista, não negocie. Valores e princípios não são negociáveis. Não ceda, não adianta, não dá. Pode ser quem for, não dá, não posso. Eu tenho uma identidade, eu tenho um nome a zelar, o nome que eu carrego sobre todos os nomes. As pessoas têm que olhar para mim e falar assim: aquele cara ali, ó, ele pode não ser bonito, ele não pode ser mais simpático, mas ele é um homem decente, ele é um servo de Deus. E os demônios vão se sujeitar a mim, e quando eu estiver nessa posição, e quando o nome de Cristo estiver sobre a minha vida, eles vão se sujeitar por causa do nome de Jesus. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos ajude. Não negocie princípios e valores. A tua identidade espiritual é demonstrada pela forma que você vive, pela sua conduta, pela maneira como você se relaciona com as pessoas. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.